Olá, queridos irmãos, mais uma vez nos encontramos aqui nessa noite santa para juntos bem celebrarmos a novena de Natal, que nesse ano de 2025 tem como tema Eis que estou fazendo coisas novas. E eu gostaria de dar uma boa noite ao nosso querido Frei Antônio. Boa noite, minha irmã, a todos vocês que nos acompanham. Boa noite, minha irmã Rosinha. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite. É com muita alegria que mais uma vez nós celebramos o segundo dia da novena de Natal, que tem como tema Do que restou, um broto surgirá. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Isaías 11:2. E então eu convido a você, já iniciando esse segundo dia da novena de Natal, a convidar a sua família, o seu esposo, os seus filhos, quem sabe até os seus vizinhos, né? Vamos fazer juntos essa novena de Natal em família, chamando os irmãos, chamando aqueles que são próximos, para que a gente possa estar em oração juntos. Convido também a você a compartilhar esse link com seus amigos, seus familiares, para que nós possamos alcançar todas as famílias, principalmente de modo especial, aquelas que necessitam da luz do Senhor. Então, vamos iniciar esse momento agradecendo a Deus de amor pela companhia nesse encontro de novena. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Digamos todos juntos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Que a novena de Natal nos faça ver com olhos novos todas as coisas e, assim, nos prepare para receber o menino Deus que vem no Natal. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Pode cantar, Frei, esse refrãozinho pra gente? Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. E é nessa alegria de permanecermos na presença do Senhor e acendendo a nossa velinha para iluminar os nossos corações, a nossa casa, a nossa família, a nossa paróquia, que nós vamos colocar aqui no nosso meio a palavra de Deus. É tempo de esperança, pois um menino será dado. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Senhor, eis-nos à espera do teu amor. Introduzir a palavra de Deus. A natureza tem uma grande força de recuperação. Uma árvore cortada logo solta novos brotos. A semente, mesmo depois de enfrentar o fogo, brota depois da primeira chuva. A vida sempre se renova. Isso não podia ser diferente em relação aos filhos de Deus. Isso não podia ser diferente com o povo que Deus elegeu para ser sal da terra e luz do mundo.
Diante desse mistério da presença de Deus em nossa vida, nós, no segundo dia dessa novena, queremos apontar que, ao nos criar a sua imagem e semelhança, Deus nos presenteou com uma grande força interior de renovação. É isso que queremos celebrar neste encontro. Sobre nós está o Espírito do Senhor. Ouvi a palavra de Deus. No tempo do profeta Isaías, uma aparente prosperidade escondia a injustiça, os desmanados dos juízes, a corrupção das autoridades e a cobiça dos grandes proprietários. Diante desses desafios e dos sofrimentos que isso causava aos mais pobres, muitos haviam perdido a esperança, até a alegria de viver. Mas o profeta conseguiu olhar mais adiante e ele vislumbrou um tempo novo para o seu povo. Algo novo estava acontecendo e do meio do povo sofrido, injustiçado, brotava a esperança de um novo rei, justo e fiel a Deus. Vamos com fé ouvir o que o Senhor nos fala. Sobre nós está o Espírito do Senhor. Meditação da Palavra de Deus. E aqui nós vamos meditar, juntos essa palavra. Que está em Isaías 11, de 1 a 9. Leitura do profeta do livro de Isaías. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes, e sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvi dizer, mas julgará os fracos com equidade. Fará justiça aos pobres da terra. Ferirá o homem impetuoso com uma sentença de sua boca, e com um sopro dos seus lábios fará morrer o ímpio. A justiça será como o cinto dos seus rins, e a lealdade circundará seus flancos. Então o lobo será hóspede do cordeiro, a pantera se deitará ao pé do cabrito, o touro e o leão comerão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e o urso se fraternizarão, suas crias repousarão juntas, e o leão comerá palha com o boi. A criança de peito, brincando junto à toca da víbora, e o menino desmamado meterá a mão na caverna da áspide. Não se fará mal nem dano em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia de ciência do Senhor, assim como as águas recobrem o fundo do mar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E como é bom ouvir essa palavra, essa meditação muito forte, no tempo que a gente espera. Então vamos juntos aqui, meditar essa palavra, ver o que a gente pode entender. Quais os dons do Espírito que aparecem nesse texto, para a gente entender melhor. Interessante que são muitos, O próprio Isaías diz que fala sobre o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de prudência e de coragem, e o Espírito de ciência e de temor de Deus. São os dons, Os 7 dons do Espírito Santo em nossa vida. E falar desse Espírito é aqui, o Espírito nos fortalece. Diante das dificuldades, todas as vezes que nós estivermos apegados e deixar-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ter nos momentos da dificuldade tudo aquilo que é do Pai
para que a gente possa, através dele, sair daquelas dificuldades que são impostas no nosso dia a dia. Verdade, viu? Como é que a gente... como age aquele sobre o qual pousa o Espírito Santo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo? O próprio Cristo é quem afirma isso, né? Quando Cristo chega o tempo de se revelar, ele vai lá na sinagoga, todos têm um olhar direcionado para ele. Ele pega exatamente aquele rolo, né, dos pergaminhos, onde estava o livro do profeta Isaías, e ele abre exatamente nessa passagem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Esse Espírito que vai conduzi-lo para que de fato Jesus seja no nosso meio aquilo que de fato ele já é. Então, quando a gente olha para essa pergunta, né, qual é a atitude do homem, da mulher, da pessoa, né, que o Espírito Santo pousa sobre ele, é aquela pessoa que tem a atitude de quem anuncia o reino de Deus e denuncia tudo aquilo que é contrário ao reino de Deus. Por isso que uma pessoa tomada pelo Espírito Santo, ele é um verdadeiro anunciador daquilo que é bom, daquilo que é gerador de vida, daquilo que é justiça em Deus. Mas também, ao mesmo tempo, quando ele anuncia o reino de Deus, ele está denunciando aquilo que é contrário a este reino. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente também sabe dar, né? Sabe, como o senhor bem falou, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é uma nova criatura, exala também, né? O Espírito Santo. Como a gente pode entender, assim, quais são os sinais, né, da presença do Espírito Santo na natureza? Como a gente pode perceber? Como o Espírito se manifesta, né? Primeiramente, ele se manifesta na criação. É Deus, pelo seu Espírito, que manifesta, que transforma, que cria. Se manifesta dessa maneira. Quando nós olhamos para a natureza, porque assim, o Espírito Santo, ele nos toca. E quando nós olhamos para a natureza criada, ela também nos toca. Porque nós temos a certeza que aquela natureza criada não é obra do acaso, mas é obra de Deus. Quando nós olhamos para uma árvore, para um monte, até mesmo para os animais, as estrelas no céu, eles nos falam de um amor de um Deus que nos ama infinitamente. É dessa maneira que o Espírito age, revelando a nós a beleza, porque assim, a natureza é a coisa mais perfeita que Deus criou. Só que Deus queria que nós vivêssemos num ambiente perfeito, criado por Ele. Por isso que a natureza está aí, tão bela, tão bonita. Mas muitas vezes nós agimos não com o Espírito de Deus. Agimos muitas vezes sem esse Espírito. Muitas vezes o espírito de destruição, espírito de aniquilação, espírito de destruição. Mas o que Deus quer é que nós possamos agir exatamente com esse espírito. O espírito de quem olha para essa natureza e vê que aquela criação é obra de Deus, não para o bem de Deus, mas para o teu bem, o meu bem, o nosso bem. O que seria de nós sem essa natureza? Então, o Espírito Santo de Deus está ali. Muitos enxergam, mas outros não enxergam. Cabe a nós mostrar, né? Através da proteção, do cuidado, do zelo. Olha que nós tivemos agora essa COP30, né? E foi exatamente imbuído esse desejo de mostrar para a geração presente que se nós não cuidarmos desta natureza, desta criação, hoje, as gerações futuras jamais verão e terão a oportunidade de ver o que nós estamos ouvindo, de curtir o que nós estamos curtindo. É verdade. Então, imbuídos nesse espírito, é que nós devemos preservar, conservar, não só para o nosso bem, mas principalmente para as gerações futuras. E cuidar daquilo que Deus nos deixou, tão belo. Né? É tanto só um apêndice, né? Que quando a gente olha lá no Gênesis, tem uma coisa muito bonita. Deus criou a natureza, criou o mundo, o universo em dias. Mas Deus fala uma coisa bonita, que o homem possa domesticar, né? Domesticar os animais. A palavra domesticar não é impor minha vontade. A palavra domesticar é cuidar.
é zelar, é proteger. Desde a criação, Deus já confia a nós a proteção do bem criado. Mas em vez de nós protegermos, muitos de nós querem somente destruir, fazer da natureza um instrumento do lucro, né? Como cantou muito bem o Roberto Carlos, né? Quando ele canta aquela música, né? Para vocês que estão agora nesse momento nos acompanhando, tenta escutar aquela música, O Ouro no Ano Passado, que o Roberto Carlos descreve de uma forma bonita, quando a ganância ela se torna mais importante do que a preservação da natureza. E o próprio homem acaba destruindo com as próprias mãos aquilo que Deus criou para cada um de nós. Isto. Né? E o que a gente pode tirar, Frei, desse texto de hoje, né? O que a gente pode entender? O que a gente pode entender é que Isaías escreve umas coisas muito bonitas. Vocês perceberam que ele colocou de um lado um determinado animal que tem o outro, que é o oposto. Que é o oposto, mas aquele outro que é o oposto é o que faz parte da cadeia alimentar dele. E ele coloca de uma maneira tão bonita que até aqueles que são adversários, opostos, podem muito bem viver bem. Sim. Se os animais podem viver bem que não têm consciência, nós que temos consciência, que somos dotados de uma razão, nós podemos muito bem viver melhor. Se nós tivermos a coragem, que é o que Isaías quer dizer, se nós tivermos a coragem de perdoar o outro e também de pedir perdão. Não ver o outro como meu adversário. Não ver o outro como meu inimigo. Mas ver o outro como o dom de Deus. Porque Deus é tão perfeito que quando você olha para o rosto de um irmão, de um homem e de uma mulher, o rosto daquela mulher, o rosto daquele homem, como eu estou olhando para vocês aqui, não fala apenas do ser enquanto mulher, mas me fala de alguém muito maior. Que quando eu olho para vocês, eu estou vendo Deus. Não estou vendo um adversário. Não estou vendo um inimigo. Estou vendo o próprio Deus no teu rosto. No rosto de cada uma de vocês. Então, o que é bonito nesse texto é exatamente isto, né? É que aqueles que são adversários, onde um mata o outro para se alimentar, podem agora conviver juntos. Muitas vezes no dia a dia, até mesmo dentro de casa, às vezes nós falamos palavras, temos atitudes que matam o outro. Que talvez uma palavra de desculpa, né? Você é importante para mim, eu te amo, né? Me perdoa. E aí quebra qualquer barreira. Mas às vezes qual é o grande problema? Eu me fecho. E o que o texto mostra é o contrário. Que aqueles que são dados como inimigos se tornam amigos. Se os animais podem ser amigos, nós também podemos ser. Perfeito, Frei, perfeita a sua colocação. Inclusive, nesse tempo tão, né, assim, de Natal, onde os corações se abrandam, onde a gente está, assim, propício a esse novo de Deus, a essa espera. É exatamente esse recado que o Senhor acabou de dizer, né, que aqui ninguém fará mal a ninguém, nem pensará em prejudicar. Se a terra estiver repleta do conhecimento do Senhor. Ou seja, se nós estivermos imbuídos desse Espírito Santo, jamais poderemos prejudicar, né? Jamais seremos opressores de ninguém ou destruidores daquilo que o Senhor criou. E eu acho que é exatamente esse o sentido do Natal. Né? A cada ano nós temos a graça de celebrarmos essa novena, é um tempo muito propício para que a gente reflita, né, a natureza, a nossa própria vida, como diz aqui, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Tão bem sabemos disso. Mas eu achei bonito aqui no texto da novena quando diz: a vida sempre se renova. Isso não podia ser diferente em relação aos filhos de Deus. Isso não poderia ser diferente com o povo que Deus elegeu para ser sal da terra e luz do mundo. Perfeito, né, Frei? Pois bem, aprofundando a palavra de Deus. Isaías comunica uma sociedade nova sobre a direção de um líder que governa segundo o Espírito do Senhor, que não julga pela aparência, nem pelo simples ouvir dizer.
é capaz de agir com justiça e dar sentenças retas, garantindo o direito dos fracos e aos pobres. O que Isaías prefigura para o seu tempo se aplica também a Jesus, que vem para cumprir toda a justiça. Jesus, por onde passa, semeia o bem, a justiça e a verdade. Por isso, a novena de Natal quer fazer de nós pessoas cheias do Espírito de Deus, pessoas de luz e de esperança, a serviço da justiça, da paz e da fraternidade. A nossa inspiração é o temor do Senhor. De um povo quebrado pelas situações de injustiça, corrupção e pecado, Deus faz surgir algo novo. Do velho toco sai um broto novo. Deus derrama o seu Espírito e conduz seu povo por novos caminhos. Assim, do meio do povo surge uma esperança que dá novo sentido à caminhada. Deus não desiste de nós. Ele continua trabalhando para que a esperança brote em nós e, por meio de nós, Deus aposta em uma sociedade humana, justa e fraterna. O Natal é uma oportunidade para que o Espírito de Deus se derrame sobre nós. Deus quer recuperar o melhor que temos dentro de nós e assim ajudar nosso lugar, nossa cidade, nosso mundo serem melhores. A nossa inspiração é o temor do Senhor. Celebrar o Natal é acolher a presença do Espírito de Deus em nós. É abrir espaço e permitir que Deus nos molde, recupere o que há de melhor em nós e faça frutificar. O grande sonho de Deus é a paz. Por isso, no texto, o lobo e o cordeiro, o bezerro e o leão pastam juntos e o menino brinca com a serpente. É um modo de retratar a fraternidade sonhada por Deus, por meio da qual possamos conviver harmoniosamente entre nós e com a natureza. Daí, a busca necessária e urgente por uma fraternidade universal que nos faz a todos irmãos e irmãs. O Espírito do Senhor pousa sobre nós. Nossa novena de Natal nos ajuda a ter essa sede de fraternidade, esse anseio de paz. Num mundo de tanta violência, injustiça, discriminação e desigualdades, Deus derrama sobre nós o espírito de sabedoria e inteligência, de conselho e fortaleza, de conhecimento e de temor, para sermos a esperança de transformação de tudo aquilo que fere a vida. O Natal nos lembra que também de nós sairá o broto da esperança, de justiça e de paz. Pois Deus se fez menino para semear a paz. Ele quer nascer em nós, para que sejamos continuadores de sua missão, a fim de que todos tenham vida e vida em abundância. O Espírito do Senhor pousa sobre nós. Então, meus queridos irmãos, telespectadores que nos acompanham nessa noite santa, na segunda novena de Natal, no segundo dia que tem como tema "Do que restou, um broto surgirá". Eu queria convidar você a juntos rezarmos por um Natal de encontro com Deus. Senhor, que venha sobre nós o teu Espírito e nos coloque a serviço da vida, da justiça e da paz. Senhor, faz o novo brotar em nosso meio. Senhor, que guiados por teu Espírito, somos uma nova sociedade baseada na justiça, na fraternidade e na dignidade para todos, sem exclusão dos pobres e oprimidos. Senhor, faz o novo brotar em nosso meio. Senhor, que nossas famílias e comunidades se abram ao Espírito e que o Natal nos traga mais paz, justiça e fraternidade. Senhor, faz o novo brotar em nosso meio. E assim nós
possamos inclinar o nosso coração a esse Deus de bondade e de amor. E você também que nos acompanha pelo Sistema Renovar em Cristo, que nós possamos nesse momento, como família, louvar a Deus por esses dons derramados sobre nós. Eu gostaria que você louvasse mesmo, fosse dizendo: Senhor, muito obrigada, Jesus, porque Tu não me deu um espírito de medo, mas Tu me deu um espírito de ousadia, um espírito de sabedoria, um espírito de prudência, um espírito de justiça, Senhor. E eu quero Te pedir, meu Deus, que nesse Natal a Tua graça nos alcance e que nós possamos, assim, como filhos amados Teu, cuidar daquilo que Tu nos deste. Primeiramente do nosso corpo, que é templo do Teu Espírito, e depois da natureza, da casa comum, daquilo que o Senhor nos agraciou, meu Deus. Dai-nos, Senhor, essa grandeza de ver no nosso irmão a Tua imagem e semelhança, de ver, Senhor, na natureza a Tua própria essência. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. E nessa unidade, nessa comunhão, nessa fraternidade, nós queremos também acolher as suas preces que você e sua família, aquelas que você traz no íntimo do seu coração. E eu até sugeria que você fizesse nesse momento um pedido especial ao Senhor. Se você deseja alcançar algo, se você deseja ver a sua família reunida na presença de Deus, que você possa agora, nesse momento de oração, onde toda uma comunidade se reúne para rezarmos a novena do Natal, que você peça pela intercessão da Sagrada Família, da família de Nazaré, a graça de ser uma família unida na presença de Deus. Para tanto, vamos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meus queridos irmãos, esse é o segundo dia da novena de Natal de 2025, que tem como tema: do que restou, um broto surgirá. E eu queria te convidar nesse momento a um comprometimento com a palavra de Deus. Comprometer-se com a palavra de Deus é assumir a verdade de Deus no seu coração, na sua alma. E você tem nessa novena a oportunidade de realizar isso. Eu gostaria que você, nessa hora, se comprometesse a divulgar essa novena de Natal através do link, né? Nós podemos, assim, você pode compartilhar o link com seus amigos, com os familiares, e também você pode nos ajudar, tanto com suas orações, que serão sempre muito bem-vindas, como fazendo uma doação, que é o Pix, pix@renovaremcristo.com. Nós ficaremos com o nosso coração muito agradecido. E queria convidar você a convidar mais alguém para que nós possamos, assim, fazer uma corrente de oração. Amanhã você possa convidar um vizinho seu. Vamos fazer esse propósito? Você convida um vizinho para que juntos nós possamos fazer o terceiro dia da nossa novena de Natal. Vamos então para a oração final. Nós te agradecemos, Deus de amor, pela companhia nesse encontro de novena, pelo Espírito Santo que nos foi dado, pela tua graça, pela tua presença no meio de nós. Que neste Natal, mais do que tudo, sejamos amor. Senhor, nosso coração se tornou hoje o teu presépio.
Que tua bênção de paz desça sobre cada pessoa aqui presente. Que tua presença de Pai e Filho e Espírito Santo venha sobre nós e nos preencha com tua graça e nos fortaleça na fé, na esperança e no amor. Amém. Meu querido Frei Antônio, nos agracie com a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão daquela que é Mãe de Deus e nós, desça sobre nós, sobre a nossa família, que é o nosso bem maior, sobre todos aqueles que nos escutam nesse momento, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá aquele que a terra seca em jardim converterá. Ó Belém, abre teus braços ao pastor que a ti virá. Emanuel, Deus conosco, em ao nosso mundo vem. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo vem. Ouve, ó pastor do teu povo, vem do alto céu onde estás. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo vem. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo vem. Vem teu rebanho salvar, mostra o amor que ele tem.